Graça e paz, à amada Igreja da Morada. Que alegria, que privilégio estar aqui com vocês mais uma vez para a gente mergulhar fundo nas águas da Palavra de Deus. Sabe, buscando entender como ele ilumina cada cantinho da nossa vida. E o tema que a gente vai explorar hoje, queridos, olha, é de uma importância gigantesca para os nossos dias, para a nossa geração. Nós vamos conversar sobre a história do cuidado da alma. Como é que a igreja, que por séculos foi o hospital do coração humano, sabe, o pronto-socorro para as dores da existência, como é que ela passou, em tantos casos, a terceirizar essa responsabilidade que é sagrada? E o que a gente vai conversar hoje não é só uma aula de história, viu, irmãos? É um chamado do coração de Deus para nós, para a gente entender quem a gente é, para se apegar à suficiência das Escrituras e para abraçar com coragem a missão que o nosso Senhor Jesus nos confiou. O nosso objetivo aqui é bem claro, é redescobrir o papel vital, central da igreja no cuidado completo das pessoas, nos equipando para ser uma comunidade que de verdade pastoreia e é pastoreada pela palavra viva e eficaz de Deus. Então, vamos começar com uma pergunta que vai, direto no coração. Pensa aí com toda a sinceridade. Quando a angústia bate na sua porta, quando a ansiedade parece que vai te sufocar, quando o relacionamento importante está se desfazendo, quando a tristeza insiste em não ir embora, para onde você corre? A quem você busca para ter sabedoria, consolo, uma direção? Sabe, essa pergunta é quase um raio-x da alma, porque a resposta para ela revela onde ou em quem a gente realmente coloca a nossa confiança. Ao longo desse nosso estudo hoje, a gente vai ver como a resposta para essa pergunta mudou, e mudou muito ao longo dos séculos. E o que essa mudança toda significa para nós, como povo de Deus, hoje. Vamos juntos então mergulhar nesse assunto tão importante. A nossa primeira parada nessa jornada é para a gente entender o modelo que por quase toda a história da igreja foi o padrão, foi o normal na casa de Deus. Vamos fazer uma viagem no tempo, irmãos, para entender essa ideia de que os pastores, os líderes espirituais, eram vistos como verdadeiros médicos da alma. E olha, isso não era um título oficial, um diploma pendurado na parede, não. Era uma descrição profunda e muito precisa da função mais essencial deles na vida da comunidade. Eles eram os especialistas do coração humano, porque eles eram especialistas na palavra de Deus, que nada mais é que o manual do Criador para a sua criação. Gente, isso aqui é absolutamente fundamental de entender. Durante a maior parte da história do cristianismo, não existia essa separação que a gente faz hoje entre problemas que são espirituais e problemas que são emocionais ou psicológicos. A vida era vista como um todo, de forma integrada, tudo debaixo do olhar de Deus. A ansiedade, por exemplo, não era vista primeiro como uma desordem que precisava de remédio, mas como uma questão de confiança e fé num Deus que é soberano e bom. A amargura não era um trauma não resolvido, mas era vista como um pecado, o pecado da falta de perdão, que precisava ser tratado com o bálsamo do arrependimento e com a graça do Evangelho. O pastor, portanto, era o especialista a quem todo mundo recorria para todos os dilemas da vida. Por quê? Porque se entendia que todo dilema da vida tinha lá na sua raiz mais profunda uma dimensão espiritual. Ele era o médico que, usando a palavra de Deus como seu bisturi preciso, tratava das feridas, das infecções e das doenças do coração humano. E vejam bem, irmãos, isso não foi uma fase curta, um modismo teológico, tá? Essa linha do tempo aqui mostra pra gente a profundidade e a longevidade dessa prática. Começou lá atrás, com os primeiros líderes da igreja depois dos apóstolos, aqueles que a gente chama de pais da igreja. Homens como Agostinho e Crisóstomo que estabeleceram as bases teológicas para o cuidado pastoral. Eles escreveram tratados enormes sobre como aplicar as verdades do evangelho para as lutas do dia a dia, para os medos, para as tentações do povo. Aí, avançando para a Idade Média, o sacerdote, o pastor, era a figura central da vila, o guia para todas as questões da vida e da morte, do batismo até o leito final. E a reforma protestante, com aquela ênfase gloriosa no sola scriptura, só a escritura, não diminuiu esse papel não, pelo contrário, fortaleceu. Reformadores como Lutero e Calvino redescobriram o poder imenso das escrituras como a principal ferramenta para o aconselhamento. Eles colocaram a Bíblia de volta na mão do povo e capacitaram os pastores a usá-la, com precisão de cirurgião, para consolar os aflitos, exortar os que estavam relaxados e confrontar o pecado com amor. O ponto principal aqui é que, por mais de 1800 anos, a ideia de buscar ajuda para os problemas da alma fora dos muros da igreja seria, no mínimo, esquisita e impensável. O que a gente vê aqui, amados, é um legado de cuidado. Por quase 2 milênios, a igreja foi o lugar seguro, onde os corações feridos encontravam cura na palavra. O cuidado da alma não era um departamento, era a essência do ministério. Mas como a gente bem sabe, esse modelo sólido, milenar, foi profundamente abalado. Uma verdadeira revolução aconteceu, e não foi nos púlpitos ou nos seminários, mas na cultura ao redor da igreja.
Essa revolução foi o surgimento da psicologia moderna, que chegou oferecendo uma maneira completamente nova e radicalmente diferente de entender o ser humano e os seus problemas. As sementes dessa revolução, da verdade, foram plantadas séculos antes, com um movimento intelectual que a gente conhece como iluminismo. Esse movimento colocou a razão humana num pedestal, sabe? Celebrando a razão como a autoridade máxima e final para tudo. A fé e a revelação de Deus, por outro lado, foram deixadas de lado, consideradas subjetivas, coisas privadas, não confiáveis. A ciência, baseada naquilo que a gente pode ver e medir no mundo material, se tornou a nova fonte da verdade. O resultado disso foi uma fratura, uma rachadura enorme na compreensão da realidade. De um lado, ficaram a fé, a teologia, a alma, assuntos que foram jogados para a esfera privada, pessoal. Do outro lado, a razão, a ciência, o corpo e a mente que pertenciam à esfera pública, objetiva, que podia ser estudada. Foi nesse solo fértil, nessa nova maneira de ver o mundo, que a psicologia como ciência nasceu. Ela se propôs a ser o estudo científico da mente e do comportamento, operando totalmente dentro da esfera da razão e da ciência e deixando a fé do lado de fora, como se Deus não tivesse absolutamente nada a dizer sobre o coração que ele mesmo criou. E aqui, irmãos, a gente precisa prestar muita, mas muita atenção nos alicerces, nas fundações dessa nova ciência. Primeiro, ela redefiniu completamente a natureza dos problemas humanos. A cobiça que a Bíblia fala virou compulsão por compras. A ira descontrolada virou transtorno explosivo intermitente. O orgulho virou autoestima saudável. O pecado foi renomeado como doença, como uma patologia. E o que isso faz? Isso tira a responsabilidade moral da pessoa e transfere para uma disfunção biológica, um desequilíbrio químico ou para os traumas do passado. E por que isso aconteceu? Por causa dos fundamentos dela. Era uma ciência naturalista, ou seja, partia do princípio de que não existe nada além do mundo material. Não tem Deus, não tem alma, não tem dimensão espiritual. Era também humanista, colocando o ser humano e a sua felicidade, a sua autorrealização no centro de tudo, no lugar de Deus e da glória dele. E em muitos dos seus pioneiros mais famosos, como Sigmund Freud, era abertamente antiteísta. Freud chegou a dizer que a religião era uma neurose em massa, uma ilusão de criança da qual a humanidade precisava se libertar para amadurecer. Com essas bases, era inevitável que a psicologia e a visão bíblica da vida entrassem em rota de colisão. O que a gente precisa entender, queridos, é que uma mudança filosófica profunda, essa separação entre fé e razão, abriu caminho para uma nova ciência da mente que operava a partir de premissas radicalmente opostas à visão de mundo cristã, redefinindo os problemas humanos e oferecendo soluções que, de propósito, não envolviam Deus. E qual foi o resultado dessa revolução na prática, especialmente dentro da igreja? Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, que é o coração da nossa análise de hoje. O fenômeno que a gente pode chamar, de forma bem direta, de terceirização da alma. É um termo forte, eu sei, mas que descreve com muita precisão o que aconteceu. Essa citação, baseada nas observações de Jay Adams, um pioneiro do movimento de aconselhamento bíblico lá no século XX, é muito poderosa. E isso é doloroso, irmãos, porque a gente vê homens de Deus com as melhores intenções se sentindo desarmados. Com a ascensão da psicologia e aquela aura de autoridade científica, de especialistas de jaleco branco, muitos pastores começaram a se sentir inadequados. Eles olhavam para a complexidade dos problemas humanos nas suas igrejas e pensavam, puxa, eu não estudei para isso, eu sou um teólogo, não um profissional de saúde mental. A linguagem de transtornos, síndromes, patologias parecia muito mais sofisticada e científica do que a linguagem simples de pecado, arrependimento e fé. E assim, com o desejo genuíno de oferecer a melhor ajuda possível, eles começaram a encaminhar os membros das suas igrejas para terapeutas e psicólogos seculares. Eles terceirizaram a tarefa que, por 18 séculos, foi o coração do ministério pastoral. A consequência disso foi inevitável e foi acontecendo aos poucos. Ao terceirizar a prática, a igreja devagarinho começou a internalizar a teoria. Os seminários teológicos começaram a ensinar psicologia pastoral, que muitas vezes era só psicologia secular com uma camadinha de verniz cristão, sabe? Citando um versículo aqui, outro ali. Os sermões passaram a usar categorias da psicologia da autoestima para falar sobre identidade, em vez de mergulhar nas doutrinas bíblicas ricas e profundas da criação à imagem de Deus, da nossa queda em Adão e da nossa gloriosa redenção em Cristo. A autoridade final para entender e resolver os problemas da vida deixou de ser a palavra de Deus e passou a ser as teorias e técnicas dos modelos terapêuticos seculares. A Bíblia passou a ser vista como um livro bom para questões espirituais gerais, mas insuficiente para os problemas reais e complexos da vida. Olha,
Esse slide aqui ilustra de forma brilhante o conflito fundamental entre essas duas visões de mundo. Vamos analisar com calma. Primeiro, a visão bíblica. Qual é o diagnóstico que a palavra de Deus faz da nossa condição? O problema raiz é o pecado, a nossa rebelião orgulhosa contra um Deus santo que afeta cada parte do nosso ser, mente, vontade e emoções. A solução, portanto, não pode vir de nós mesmos, ela vem de fora, o arrependimento sincero e a fé na obra completa de Cristo na cruz, que nos reconcilia com Deus e começa um processo de transformação pelo Espírito Santo. O foco, então, está na nossa responsabilidade moral diante do nosso Criador. Agora, olha para a visão terapêutica secular. O problema não é o pecado, é uma doença, uma disfunção, um desequilíbrio químico ou um trauma do passado. A solução não é o arrependimento, mas a autoaceitação. Você precisa se amar e se aceitar do jeito que você é. O foco não é na responsabilidade, mas na patologia, em ser uma vítima das circunstâncias ou da própria biologia. Irmãos, vocês percebem como são dois diagnósticos e duas curas completamente diferentes? Tentar misturar os dois sem um olhar crítico e bíblico profundo é como tentar misturar óleo e água. Simplesmente não dá. O ponto crucial desta sessão é entender que a ascensão da psicologia levou a uma crise de confiança na suficiência da palavra dentro da própria igreja. Isso resultou na terceirização do cuidado da alma e na substituição gradual da cosmovisão bíblica por uma cosmovisão terapêutica, que tem diagnósticos e soluções que são fundamentalmente diferentes e muitas vezes opostos ao evangelho. Mas glória a Deus que a história não termina aí. Diante desse cenário de terceirização, de perda de confiança na palavra, o Espírito Santo levantou um movimento de reação. Uma voz profética dentro da igreja começou a soar, fazendo um chamado para a gente voltar às nossas raízes, à nossa identidade e à nossa missão. Um chamado de volta ao aconselhamento que é genuinamente bíblico. Autores e pastores como Lou Priolo, que aprofundaram a crítica de Adams, argumentam que isso não é só uma questão de qual método de aconselhamento usar. É uma questão fundamental de discipulado. Pensa comigo, o que é o discipulado? Se não ajudar uns aos outros a seguir Jesus em todas as áreas da vida. E como é que a gente pode fazer isso se, quando a vida fica difícil de verdade, quando o pecado se mostra de forma feia, a gente diz, para isso aí você precisa de um especialista secular. O aconselhamento não é uma especialidade isolada do corpo de Cristo. Ele é a aplicação intensiva e pessoal do discipulado. É sentar com um irmão ou irmã no meio da luta com a Bíblia aberta e juntos buscar esperança, sabedoria e poder em Cristo. Ao terceirizar o aconselhamento, a igreja na prática abandonou uma parte essencial da grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-los a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Então, o que esse movimento de retorno propõe? A resposta está aqui, uma abordagem de cuidado chamada aconselhamento bíblico, ou, como também é conhecido, aconselhamento nautético. Essa palavra nautético pode parecer complicada, né? Mas vem do grego, da palavra nautésia, e a ideia é simples. É como um amigo amoroso que senta do seu lado, abre a Bíblia e com muito carinho diz, irmão, vamos ver o que Deus diz sobre isso? Eu me importo tanto com você que eu não posso te deixar nesse caminho. É um cuidado que confronta o pecado com amor e instrui com a verdade da palavra. A premissa central é essa que a gente vê no slide, a profunda, inabalável e alegre convicção na suficiência das Escrituras. Isso não quer dizer que a medicina não tem seu lugar para problemas físicos, ou que a gente não possa aprender observando o comportamento humano. Significa que, para todas as questões da alma, nossos pensamentos, desejos, medos, culpas, esperanças e relacionamentos, ou seja, para todos os problemas não físicos da vida, a Bíblia é a nossa autoridade final e o nosso manual de tratamento completo e perfeito. E os argumentos para esse retorno são bíblicos e poderosos. Primeiro, a Bíblia não é um livro de histórias vagas ou de princípios morais genéricos. Não, ela fala diretamente sobre os padrões do coração humano, a inveja, o orgulho, a ansiedade, a luxúria. Ela nos dá diagnósticos que são divinamente precisos e uma cura real e transformadora no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, quando a gente separa fé e mente, como se a psicologia cuidasse da mente e a igreja cuidasse da fé, a gente está fragmentando o ser humano, que foi criado por Deus como um ser integral. Nossos pensamentos afetam nossa fé e nossa fé deve governar nossos pensamentos. Terceiro, o chamado do pastor, como a gente viu lá no começo, é para pastorear ovelhas, não apenas espíritos sem corpo. Ele é chamado a cuidar de pessoas inteiras, com todas as suas complexidades, dores, alegrias e pecados.
E, finalmente, a única solução verdadeira para essa crise de confiança é um retorno corajoso e humilde à doutrina da suficiência das Escrituras. É reafirmar com alegria que em Cristo e na Sua palavra nós temos tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Amados, o que a gente entende aqui é que esse chamado de volta não é um retrocesso para uma era de ignorância. Pelo contrário, é um avanço em fidelidade bíblica. É um movimento para reintegrar o aconselhamento ao discipulado e para restaurar a confiança na palavra de Deus como a fonte de sabedoria suficiente para todas as lutas da alma humana. E assim, queridos, a gente chega ao final da nossa jornada histórica e teológica e voltamos à questão fundamental que nos confronta hoje. Alma, cuidado pastoral ou terapêutico? A história nos mostrou um modelo lindo e robusto, onde o cuidado da alma era central para a missão da igreja. A gente viu como uma revolução cultural e científica ofereceu um modelo alternativo, secular, que a igreja, muitas vezes por boas intenções, acabou adotando, terceirizando sua responsabilidade. E, por fim, a gente ouviu o chamado para um retorno, para que a igreja reassuma com ousadia e amor o seu papel de hospital das almas, equipada com a palavra suficiente e poderosa de Deus. A principal lição para nós hoje é que o cuidado uns dos outros não é opcional, nem é um trabalho só para especialistas com diplomas. É o coração do Evangelho em ação no corpo de Cristo. Eu sugiro que vocês meditem em passagens como 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, que fala da suficiência da palavra para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, e Gálatas 6, versículos 1 e 2, que nos chama a levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Eu deixo algumas perguntas para sua reflexão pessoal e para vocês conversarem nos seus grupos de vida. Como é que eu tenho lidado com as minhas próprias lutas? Eu tenho buscado respostas primeiro na palavra de Deus e na comunidade da fé, ou eu corro primeiro para outras fontes? E como é que nós, como Igreja da Morada, podemos na prática nos tornar um lugar ainda mais seguro, acolhedor e equipado para o cuidado mútuo das almas? Que o Senhor nos dê sabedoria e coragem para sermos a igreja que Ele nos chamou para ser. Que a gente possa redescobrir a beleza e o poder de pastorear e de sermos pastoreados pela verdade transformadora do Evangelho. Vamos orar para que Deus nos capacite a cumprir essa missão com fidelidade, com humildade e, acima de tudo, com muito amor. Que Deus abençoe a todos.